Olá, olá, tudo bem? Estamos aqui neste outro episódio, que é o capítulo número 7, e hoje nós vamos falar sobre o poder de tornar-se filho de Deus. Enquanto nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos adâmicos, filhos de Adão e Eva. Mas Deus ele criou o seu filho, ele criou o homem com seu ser, imagem e semelhança. E Adão e Eva eles são filhos de Deus, mas eles tornaram-se, digamos assim, dominados pela mente humana, pela crença adâmica, como é falado. E esse objetivo desses vídeos, digamos, um curso, é tornar-se o que nós somos de verdade. Expressar a nossa real essência, nossa real identidade. Então, esse vídeo aqui não é para criar views, mas é para acolher as pessoas que são receptivas a essa verdade, as pessoas que realmente querem buscar a nova compreensão, realmente pessoas que querem buscar uma nova verdade, pessoas que não estão satisfeitas somente com o que os olhos e o que os ouvidos e os 5 sentidos mostram para aquela pessoa. Então, esse vídeo é para você que quer expandir sua consciência. Eu aprendi bastante coisa nesses últimos anos e essas coisas quero ensinar e passar para vocês. Não sou mestre espiritual, sou terapeuta e trabalho faz 6 anos com terapias. Então vamos lá? Nós vamos falar hoje então do capítulo número 7. A vida é uma questão de demonstração, uma manifestação individual. Centenas de pessoas podem estar expostas à mesma verdade, mas apenas algumas se beneficiarão com isso. As palavras que cada pessoa lê podem ser mesmas e a consciência envolta nessas mesmas palavras e as mesmas. A diferença reside na receptividade individual e capacidade da resposta individual à palavra espiritual. Isso não necessariamente só para a palavra espiritual, desde uma história. Se você contar uma história aqui, a pessoa ela vai interpretar conforme a crença dela. Então, se eu contar uma história aqui, e essa pessoa conta para essa pessoa conta para essa pessoa, no final das contas, a história ela vai ser totalmente distorcida. É igual antigamente nós brincávamos de telefone sem fio. Então, no final das contas, você acaba interpretando de uma forma diferente, porque o que você capta, você vai passando para frente. E às vezes, o que eu capto é conforme o que o meu cérebro filtra. Então, se eu contar uma frase pequena, é uma história. Mas se eu contar uma frase grande ou um texto, ele vai sendo distorcido conforme a minha crença. Então, cada pessoa ela vai interpretar diferente. Igual, por exemplo, pegar e pedir para você descrever essa caneta. Cada pessoa ela vai descrever conforme ela tem a sabedoria dentro dela sobre essa caneta. Então aqui uma pessoa vai falar assim, isso é uma caneta feita para escrever, aparentemente uma cor preta. A outra vai falar assim, essa é uma caneta feita da marca Bic, tem tantos anos a história Bic. Aqui a bolinha era uma esfera redonda de metal muito resistente, e quando escreve esse metal roda, a tinta é feita disso, o plástico é feito disso, o processo industrial para ter essa caneta passa por tantas pessoas, essa caneta é responsável por trazer alimento para tantas pessoas, tantas mil pessoas. Então cada pessoa vai falar conforme o que ela sabe a respeito dessa caneta ou da informação que ela tem dentro dela. Então os filtros, infelizmente, eles vão sendo aplicados e eles vão como posso dizer, as pessoas vão sendo eliminadas. Vamos dar um exemplo no caso do próprio Jesus. Quando Jesus ele estava no seu auge dentro
dentro da sua vida espiritual, ele teve, por exemplo, assim, 25 mil pessoas dentro da multiplicação dos pães. Mais ou menos, né? São 5 mil homens. Então, aproximadamente 25 mil pessoas, digamos, ou mais ou menos. Sem contar também a parte onde ele estava caminhando dentro da cidade e as pessoas aclamavam ele. No final das contas, ele ficou somente com os 12 apóstolos, mais algumas pessoas receptivas. Simplesmente as pessoas depois elas foram sendo eliminadas. Na transfiguração de Jesus, lá no monte, ele teve somente 3 pessoas receptivas. Ele teve 12 alunos, 12 discípulos. Então, mesmo dentro de alunos, somente 3 eram receptivos. E depois da sua morte, de tantos mil pessoas que ele ensinou, ele somente teve seus discípulos. Teve Maria Madalena, que foi depois uma discípula dele, no caso era uma discípula dele, mas ele fez a cura dela. E poucas pessoas que se tornaram seguidoras dele na época. Por quê? Porque é essa mesma história da receptividade. A diferença está no grau de receptividade espiritual da consciência de pessoa que está buscando sua ajuda. Então não é todo mundo que é igual, cada pessoa ela é diferente. Ela pode tê-lo em maior ou menor grau, talvez nenhuma receptividade espiritual. Isso não é motivo de crítica ou louvor, porque alguns vieram mais receptivos, outros mais materialistas. Aqui mais inclinados para o materialismo, digamos, a vida física aqui nessa dimensão, somente essa vida. Uns vão ter maior luta, outros menor. Então, conforme meu grau de inclinação, depende a minha força de vontade, eu vou tendo mais facilidade ou não. Outros já vieram do berço, tipo, o que o pai ou que a mãe ensinou, acabou sendo mais, um pouco mais livres. Eu posso criticar, posso julgar meus pais? Não, porque eles fizeram o que eles sabiam. Então, eles fizeram o que eles sabiam, simplesmente ensinaram isso. Às vezes, na consciência da pessoa, possa estar bloqueando a mensagem ou impedindo a atividade espiritual de acontecer. Então é isso mesmo, o cérebro ele bloqueia. Isso é real. Nós temos uma secretária que ela junta toda a informação que nós temos e essa informação ele acaba bloqueando. Que nem já em outros vídeos eu falei, falar para um esquerdista falar sobre Bolsonaro, na hora o cérebro buga, na hora a pessoa ela entra num grau de defesa. Se por uma extrema direita falar sobre extrema esquerda, na hora o cérebro vai bugar, na hora o cérebro vai começar a ter a sua defesa. Então isso não é para todos. Então se eu quero mudar, eu preciso ler, estudar, buscar mais informações. Eu que sou responsável por mim mesmo. Algumas pessoas estão tão empenhadas em ficar bem se estiverem doentes. Outros pobres até na segurança sofrem privação ou até e fica nesse looping. Igual eu contei no vídeo passado, episódio daquele moço, daquele doente que ele ficava doente para ele ganhar esmolas. Então a mente ela fica presa na nossa crença. Então, preciso acender a luz interior dentro de mim para que essa crença ela pode ser dissolvida. Ao buscar a realização consciente da presença de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Paz, harmonia, alegria, saúde e prosperidade. Mas são coisas acrescentadas ou adicionadas. Somente depois de algum grau de realização de Deus ter sido alcançado. Muitas vezes as pessoas, você, não temos o direito de pregar a verdade a todos, fazer propaganda ou tentar salvar o mundo. Isso eu pensei muitas vezes, não, mas isso não dá certo. Eu preciso salvar primeiro a mim mesmo. É preciso nós próprios ter a verdade e só depois dar a verdade ao mundo.
isso na verdade é verdade, porque se eu não tenho convicção disso, começo a falar para as outras pessoas, as pessoas elas vão me bloquear, porque elas vão expressar o que elas acham que é verdade. Então eu preciso achar as pessoas receptivas ao que eu estou falando. Eu não preciso convencer ninguém que esse caminho é certo, que é certo. Todos os caminhos estão certos. Só que eu preciso achar o caminho mais curto, o caminho mais fácil. Todos os caminhos são difíceis, todos, mas eu preciso achar o caminho que é receptivo para mim, Só ter zelo não resolve, é necessário ter compreensão e sabedoria para beneficiar o mundo. Se a gente for analisar um fato interessante, que tanto nas escrituras, o próprio Jesus ele teve uma ausência de, sei lá, de 20 anos de ausência. 20 anos, porque ele tinha a última passagem dele, ele tinha mais ou menos 12 anos. E 12 anos ele ficou oculto. 12 anos, não, 20 anos ele ficou oculto. Depois, com 30 anos mais ou menos, que ele voltou à história dele. Então, ele se ausentou do mundo, ele ficou dentro da história, pode ler nas escrituras, não tem nada dele. Ele ficou 20 anos, o que ele estava fazendo? Então, nós às vezes precisamos se ocultar do mundo para que nós temos o nosso amadurecimento interior, como é passado pelo deserto. O deserto ele tem um ensinamento muito interessante. Não basta, portanto, conhecer a verdade, saber que os livros dizem que Deus está dentro. Ninguém deveria sair expressando a verdade, pregar, catequizar, tentar salvar outras pessoas até que ela tenha sido chamada. Todas as pessoas são chamadas. Só que uns vão levar muitos séculos, milênios, outras vão levar um dia, outros vão levar sei lá, 10 anos. Então cada pessoa ela tem uma certa receptividade. E à medida que ela se elevar o grau dela, ela vai ser chamada. A voz interior dentro dela vai falar assim, agora é o momento. Aí tem que cuidar, tem o ego, que a nossa mente ela pode nos manipular. Somente quando ela chega a um nível de consciência onde você conscientemente torna-se o tabernáculo de Deus. Exatamente isso. Você tem que elevar teu nível de consciência. Eu acredito que tudo isso está aqui no mesmo lugar. Eu posso ligar 20 Wi-Fi aqui dentro. Então todas as Wi-Fi elas vão estar aqui. Mas eu posso selecionar somente aquela que eu desejo. Então mesma coisa o céu. O céu está aqui, ela pode ter várias frequências aqui no mesmo lugar. Mas eu vou se conectando com a frequência que eu desejo. Que na verdade que eu sou. Igual tudo no caso na Bíblia, tudo é por metáfora, digamos, por arquétipo. Então, quando o Jesus ele falava assim que ele subia ao monte ou subia a montanha, ele subia o grau de evolução, o grau de evolução não, o grau de consciência. Então ele se elevava a um nível mais alto de vibração. Então, quanto mais alta a vibração, mais leve ela é. Até se a gente for analisar por esse daqui. Aqui nós temos o ar, que é uma densidade leve. Aqui nós temos óleo diesel, que é uma densidade um pouquinho mais pesada. Aqui nós temos água e nós temos, por último, areia. E tem outro ali que tem pedra. Então a pedra ela fica bem baixo. Areia, água, óleo diesel e ar. Então o ar ele é uma coisa mais leve. Quanto mais denso, ele vai ficar mais para baixo. Quanto mais leve, ele vai ficar para cima. Então, se nós pôr alguma coisa, um oxigênio ou algum gás que seja mais leve do que o ar, ele vai ficar por cima. Então, são graus de vibração, graus de elevação. Então, ele se elevava nessa energia. Você já deve ter tido alguma experiência na reza ou pedido de oração e deve ter percebido que não adiantou rezar ou procurar em sua mente uma verdade poderosa ou profunda, porque isso não vai ajudar nem a você e nem ao seu paciente, amigo, parente. Uma coisa pode ajudar é somente Deus.
Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos, eu ia muito numa igreja e lá tinha revelação. E teve um casal que eles sempre eram revelados de uma cura de uma úlcera varicose, sempre. E eles nunca foram curados, ela nunca foi curada e até passou-se uns, sei lá, 10 anos ela acabou morrendo dessa úlcera na perna. Isso acabou me refletindo como uma pessoa ela é curada por Deus, ela sentiu a presença do Espírito, sentiu a cura, mas ela não foi curada. O Jesus ele curava instantaneamente. Os discípulos deles curavam instantaneamente. O Joel, esse que nós estamos estudando, ele curava instantaneamente. Instantaneamente não, mas poucos dias a pessoa se curava. E alguma outra coisa ele teve que ter mais um estudo, uma meditação, um aprofundamento maior em Deus para que aquela pessoa curasse. E aquilo me trouxe já de muitos anos que eu estou nessa tentativa nessa busca para entender essas coisas. Até vi um livro de um autor, ele fala assim, que se um medicamento ele tivesse, vamos supor, um remédio para câncer, de 100 pessoas que tomassem remédio, uma pessoa melhorasse e 99 pessoas morressem. Então esse remédio ele não é considerado remédio, ele não é aprovado e não é considerado nada, foi uma mera coincidência. Já dentro da religião, se tiver 100 pessoas doentes e uma for curada e outras 99 pessoas morressem, essa uma pessoa é considerada milagre. E na medicina não é considerado nada, simplesmente foi uma mera coincidência. Então tem uma certa discrepância nessa situação, porque o remédio também seria um milagre, também, só que porque a pessoa tomou alguma coisa não é considerado milagre. Seu conhecimento levaria a uma atmosfera de consciência em que Deus pode ser sentido, realizado e alcançado. Sentido, realizado e alcançado. Fiz uma vez uma terapia. Nessa terapia, chamado de chá de ayahuasca. Então, nessa terapia, eu lhe disse assim que eu nunca vou alcançar Deus. Nunca vou alcançar Deus. Isso eu fiquei 2 anos, 3 anos dentro de mim. Como não vou alcançar Deus? Como não vou alcançar Deus? Como? Se Deus, como? Nunca vou alcançar Deus. E passou-se uns 3 anos e eu tive o discernimento de que realmente eu nunca vou alcançar Deus. Porque Deus, ele nunca fugiu de mim. Ele nunca se separou de mim. Eu que se separei dele. Mas ele nunca se separou de mim. Então eu nunca vou alcançar Deus porque Deus já está aqui. Já está em você, já está em todos os lugares. As declarações de verdade que você pode fazer na tentativa de ajudar a si mesmo ou alguém não têm valor nenhum. Mas se você declarar alguma verdade conhecida e abrir na consciência, aqui conhecida qualquer passagem da Escritura ou sobre Deus real, e abrir na sua consciência, permitindo que a verdade flua para você até o clique, até você sentir a presença, até você sentir que ele está ali no campo, tomando, você entregando tipo para ele a tua vida, entregando para ele tudo, mas sem você imaginar a pessoa, sem você simplesmente vai sentir Deus naquele clique, você vai sentir a presença dele ali, que lhe garante a presença de Deus. Então você perceberá que as declarações que expressa são palavras de Deus, que é rápida, nítida e poderosa. As declarações da verdade feitas pela mente não são palavras de Deus. Se fossem, não retornariam vazias. É muito comum rezar e não ter retorno da oração, porque são palavras vazias, sem conteúdo para Deus. Porque Deus é uma coisa muito nobre, muito fina, muito refinada, então não vai chegar qualquer coisa a ele, vai chegar só o que ela é. Tanto é que a gente for analisar até a praia, toda a água vai para a praia. O que tiver na água vai para a praia. Simplesmente a praia ela devolve sujeira. Você ir na beira da praia caminhar, tudo que tiver na praia, certo? Tem alguma coisa que ela não vai conseguir empurrar de volta.
o mar. Mas o mar, ele empurra de volta tudo qualquer sujeira que tiver dentro da praia. Então Deus, assim, ele não vai aceitar, tipo, é muito fino, muito refinado, não vai aceitar qualquer declaração. Ele vai citar somente a declaração do que é. Comece as declarações ou citações da verdade que você consegue lembrar. Então deixe a verdade revelar-se dentro de si, até sentir o clique. A partir desse momento, a verdade, o verdadeiro tratamento ou oração começa, porque se provará que qualquer palavra da verdade que surja quando está na consciência espiritual será a palavra de Deus. A partir dessa altura, um estado exaltado de consciência habitando em Deus. Se você é conscientemente um com Deus, você é conscientemente um com seu paciente. Então, em comunhão com a alma do seu ser interior. Então, é um com todos, é igual ao telefone. Esse telefone aqui que está sendo gravado, esse celular, quando eu faço uma ligação, ele se conecta com... Vou dar um outro exemplo. Quando o celular está fora, está desligado do Wi-Fi, ele é somente um celular isolado. Quando esse celular ele entra no Wi-Fi, ele se conecta automaticamente com todos os celulares que estão conectados no Wi-Fi. Eu posso mandar mensagem para qualquer celular que eu tiver um número cadastrado. Eu posso mandar qualquer mensagem no Facebook para qualquer mensagem de qualquer lugar do mundo. Então esse celular aqui, ele está conectado com todos os celulares. Um com todos. Então assim nós, quando a gente se conecta verdadeiramente, se conecta com todos. Você está vivendo na consciência que é o reino de Deus. E ela revela a integridade interior da pessoa, seu ser interior, sua alma. Não é correto dizer que um ser humano é espiritual, perfeito ou filho de Deus. Um ser humano mortal está no caminho da morte. Isso é verdade. Não vamos discutir que isso não é verdade, porque é verdade. Um ser humano, ele é um mortal porque ele está a caminho da mortalidade. E Deus, no caso, se não me engano, Isaías fala assim que Deus não tem prazer na morte. Jesus morreu. Não, Jesus não morreu. Ele até morreu, mas ele ressuscitou. Então, teoricamente, ele não morreu. Mas ele morreu, mas ele não morreu, porque ele ressuscitou. Elias não morreu também. Os seres humanos nascem, amadurecem, envelhecem e morrerão todos, enquanto seres humanos. Um ser humano não é filho de Deus. Um ser humano não é espiritual. Um ser humano não está no caminho do céu. Um ser humano não tem esperança espiritual, porque ele é ser humano. A consciência dele não consegue trazer a parte espiritual, porque nós estamos pela mente. Nós precisamos transcender um pouquinho mais pelo lado espiritual. No entanto, quando você faz uma meditação suficiente ou tipo de uma oração suficiente para elevar-se a esse ponto, para receber o clique, para receber a presença, sentir a presença dele. Você pode falar a alma de qualquer pessoa. Você é filho amado de Deus. No caso, você não vai falar assim espontaneamente, senão o pessoal vai falar que você está louco, né? Está louca. Então, por isso que muitas vezes eu tenho que falar de uma forma sutil ou somente por, digamos, por telepatia. Ele e você e eu, nesse ponto, tornamos um ser espiritual. Quando você eleva-se naquela mesma mente que estava em Cristo Jesus, você também pode dizer, levanta-se e anda. Esse ponto que chegou praticamente o Joel Goldsmith. Quase nesse ponto. O objetivo nosso é superar o sentido material e levá-lo-nos para a consciência espiritual. Tem uma passagem muito interessante, se não me engano é em João, ele fala assim, no princípio era espírito. Espírito tornou-se carne, mas a carne continua sendo espírito. No princípio era energia, a energia tornou-se matéria, a matéria continua sendo energia. Esse aqui é um conglomerado de energia.
Então nós temos que se conectar com aquela energia que nós somos. O eu, letra maiúscula, não se refere a Natália, José ou Maria. A palavra eu significa Deus. Portanto, Deus, sendo eu, letra maiúscula, Deus constitui o meu ser e o seu também. Deus é a sua alma individual e a minha também. É como ter luminárias elétricas em uma sala, em uma casa ou sala. Pode ser uma casa. Há apenas uma eletricidade, mas cada uma dessas peças estão recebendo e usando a mesma eletricidade. Então também há apenas um Deus, uma alma, mas cada um em sua identidade espiritual. É constituído por uma alma, uma vida e um Deus. Na Escritura disse que Deus é poder. E uma vez que a ordem é ter apenas um Deus, isso deve significar apenas um poder. Um poder. Não é um poder que opera em você. Não é um poder que faz algo por você. Não é um poder que opera através de você. O eu do seu próprio ser é esse poder. E é infinitamente bom. Então esse poder, ele é o próprio Deus se manifestando para ele mesmo. Jesus disse, só Deus é bom. Ele nunca deve ser usado para superar erros, curar doenças ou criar provisão. Provisão é comida, tipo, para você se prevenir para o futuro. Temos pecado, doença, falta e limitação no mundo das aparências. Mas você não está lidando com o mundo das aparências, você está lidando com os princípios que devem ser trazidos à sua lembrança consciente, retirando-se para o interior do santuário. E lá está também o tabernáculo da verdade, a verdade que eu sou. Eu e você. Você também é o eu sou. Aqui diz que o mundo das aparências. Então, elas como fossem dimensões diferentes, mas na verdade a mesma dimensão no mesmo lugar. Mas são vibrações diferentes ou energias diferentes. Deve ser percebido e reconhecido e eventualmente deve ser realizado. Descanse nessa verdade, descanse nela. Não busque mais longe. Deus não está mais longe do que você possa imaginar. Deus está mais perto do que tua mão, do que teus pés e do que tua respiração. Deus é lei, então eu sou a lei. Eu sou letra maiúscula. Você não tem outro Deus, senão um. Você não pode ter nenhuma lei, senão uma lei, que é Deus. Existem leis materiais, mentais, financeiras, até governamentais? Será que existem? Sim, elas existem, mas eles são leis para o mundo da aparência, mundo da terceira dimensão, digamos, para leis aqui do planeta Terra. Digamos, existem sim, mas como aparências não são leis de Deus. São leis humanas, não são leis de Deus. Não são leis de Deus. A lei de Deus é uma só. Vamos dar um exemplo, a gravidade. Não interessa se eu estou na China, no Japão, na Antártida, no Polo Sul, Polo Norte, a lei da gravidade ela funciona uma única em todos os lugares. Agora vamos supor do motorista dirigir do lado esquerdo. Tem lugares que o motorista do lado direito. Então cada lei é de cada município, de cada estado, de cada nação. Então lei nacional universal é somente lei de Deus. Cada país tem a sua lei. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Apenas um, mas nunca falou para quem um ser humano vive. Aqui escrevi errado. Apenas um, mas nunca falou para que um ser humano vivesse com a divindade para ele. Isso seria um pecado até contra o Espírito Santo. Então nós temos somente um Deus. Um Deus. Não tem como adorar dois deuses. A mente, por exemplo, e Deus. A mente, Deus e o diabo.
Então, somente um Deus. Somente nas profundezas do seu ser sagrado e secreto ser, ouse acreditar a verdade de que eu, letra maiúscula, em você é Deus. O eu em mim é Deus. O eu no verme, ou no mosquito, ou no boi, ou na vaca, ou na planta, ou no cavalo, ou no meu amigo, ou no meu inimigo, é Deus. Toda a vida neste mundo está incorporada nesse eu, toda a verdade e todo o amor. À medida que você reflete e e se firma nisso, isso preenche sua consciência. O que ocupa sua consciência torna-se evidente. Você não precisa falar sobre isso para quem você conhece. Então não precisa falar. Senão a pessoa começa a acreditar, falar o que ela acha certo. Então cada pessoa, à medida que ela vai evoluindo, ela não pode ficar falando. Certa vez nós tínhamos um projeto para fazer uma casa e começamos o projeto. E comentamos com um, comentamos com outro, e um falou assim, não faça assim, faça assim. Outro falava assim, não faça assim, faça assim. Cada um dava a sua opinião. E no final das contas, nós não estávamos mais fazendo o projeto, saímos do foco dele. Aí um dia eu cheguei à conclusão e falei para minha esposa, não, nós temos que fazer nós e não vamos falar para ninguém, nós vamos fazer a casa para nós. Não é para o meu amigo, não é para o meu parente, não é para o meu cunhado, não é para o meu irmão. Nós vamos fazer a casa para nós. Então nós vamos ficar em segredo até que o projeto entre em execução. Porque se nós for tirar a opinião, cada um vai dar a opinião conforme o que ele acredita. Então aqui é a mesma coisa, eu não posso ficar falando para as pessoas o que eu sei. Eu simplesmente tenho que viver. Depois as pessoas elas vão ser atraídas a mim ou a você. Então eu preciso viver a minha vida, cuidar da minha vida, sem a opinião dos outros. E não preciso da opinião dos outros também. Você não precisa falar sobre isso para quem você conhece. Tudo que tem na consciência é revelado no seu rosto e é revelado na sua cara. Isso vale para qualquer situação, tanto espiritual, quanto financeira, quanto social. Uma vez eu vi um cara falando assim, até no casamento. Se a pessoa começa a postar muito, sei o que ela pode saber, ela está com crise no casamento. Então, a pessoa ela trabalhava com terapia de casais. Então, a pessoa ela já sabe, estuda sobre isso, então simplesmente a pessoa não tem como mentir para eles. Os que são receptivos e respondem ao impulso espiritual serão abençoados por qualquer pessoa que mantenha a verdade em sua consciência. E ela não precisa falar nada, porque simplesmente atualiza o Android. Ele se conectou, atualizou. É igual quando vem uma versão nova do Android no nosso celular, ele automaticamente cai e atualiza. Tem como você deixar programado que atualiza sozinho. E tem vezes que você tem que programar para atualizar, ou tem vezes que tem que somente clicar. Mas toda vez que tem uma versão nova do Android e iOS, ele cai e você atualiza. E se não atualizar o Android e iOS, vai passar uns 6 meses, talvez um ano, ele não vai funcionar mais. Vai precisar atualizar o Android. Assim somos nós. Temos que atualizar o nosso espírito. O espírito sempre está atualizado, tem que atualizar a nossa mente. Quando você está em meditação contemplando Deus e as coisas de Deus, é importante saber que Deus não é algo separado e fora de você. Aqui entra de novo naquela história de que nunca Deus vai ser alcançado, porque Deus ele já está dentro de mim, está dentro de você, ele não é algo separado. Por isso que nunca você vai alcançar Deus, porque ele já está dentro de você. Não tem como buscar ele, porque ele já está. Então eu preciso me voltar dentro de mim, voltar para dentro de mim e libertar o aprisionado, o esplendor aprisionado. Nem existe uma lei de Deus ou presença ou poder de Deus separado e fora de você. O eu, mesmo do meu ser, é Deus. Assim é teu também.
É por isso mesmo que você não precisa fazer demonstrações de saúde, riqueza e segurança, porque Deus, ele é tudo isso. Não preciso rezar por saúde, porque ele já é saúde. Simplesmente eu preciso demonstrar Deus, viver Deus. Como Deus precisa dessas coisas? Como eu preciso dessas coisas? O eu maiúsculo. Então, quando eu estou fora de Deus, eu vou ter doença, vou ter riqueza, vou ter segurança, não vou ter riqueza, não vou ter segurança, não vou ter saúde. À medida que eu vou voltando para Deus, as coisas vão se entrando em harmonia. Por isso que Jesus falava assim: buscai a Deus, que a outras coisas vão ser dadas de acréscimo. Outras coisas vão ser dadas de acréscimo. A superação dá-se no ser humano superando ser um ser humano, o que o Paulo chama de morrer diariamente, que dá até medo de falar morrer diariamente. Mas você morre diariamente apenas na proporção em que deixa de alimentar sua identidade humana. Aqui nós podemos separar em ter e ser. Ter, então aqui, ter meu nome. Eu posso falar eu sou Antônio? Eu realmente sou Antônio. Mas perante Deus eu não sou Antônio, eu sou o próprio Deus. Então ter é ter uma identidade, eu alimentar minha identidade, alimentar minhas crenças. Ter dinheiro. É importante dinheiro? Claro que é necessário, é. Só que dinheiro vai chegar a um ponto que ele não vai fazer mais sentido. Tem um amigo meu que ele conta que o pai dele era até bem de vida. Há uns 10 anos atrás, o seu pai ficou doente. Ele levou para Curitiba para fazer um tratamento e o médico falou assim: olha, ele tem um mês de vida. E o pai dele falou assim: venda tudo, tudo que tiver, mas me salve. E daí ele foi conversar com o médico falou assim: olha, infelizmente, não, assim, na tecnologia que nós estamos, na evolução que nós temos, nós não podemos fazer absolutamente nada. Então chegamos nessa compreensão que por mais dinheiro que você tenha, o dinheiro ele não vai ser suficiente. Não vai fazer nada por você. Não vai fazer nada. Ele pode prolongar uma semana? Pode. Um mês, 10 anos? Pode. Mas vai chegar um ponto em que você tem que separar o ter e o ser. Ser é conhecer realmente a tua essência. É o que nós estamos fazendo aqui, buscar a nossa verdadeira essência. E ter é uma coisa passageira. Uma coisa que está aqui e ele vai embora. Então, o meu corpo é uma coisa passageira. É importante? É lógico que é. Eu preciso cuidar, porque ele é o tabernáculo, ele é o centro, ele é a minha vida. Ele é. Então eu preciso cuidar dele. Então ter e o ser são dois polos dentro de nós. Então nós temos que alimentar o ser. Tá, onde é que eu parei? Tá, ter. Então aqui diz assim, ó, você não está lidando com aparências, que é ter. Você está lidando com princípios, que é ser. A superação dá-se no ser humano, superando um ser humano, que é o que o Paulo chama de morrer diariamente. Eu sou autoproduzido, automantido e autossustentado. Você pode ser grato por alguém fornecer sustento, herança ou amor, mas você não tem o direito de ser dependente deles ou sentir que eles é a fonte do seu bem. Porque por mais que você ganhe amor do seu pai, mas um dia seu pai vai e você simplesmente a casa caiu. Então você é dependente da herança. A herança, se você não cuidar, simplesmente vai passar o ano que a herança foi embora e você não consegue mais ser sustentado por aquela herança. Então, eu devo cuidar dessas coisas? Com certeza. Mas eu devo ser grato? Com certeza. Mas eu não posso ser dependente dessas coisas. Eu preciso ir além dessas coisas. Nunca deve esquecer a verdadeira fonte. Isso mesmo. Se alguém dizer que está doente e você sabe que não está, você não precisa escutar ou aceitar ou rejeitar. Isso, na verdade, você pode escutar, você vai conversar, mas você dentro de você vai saber que isso é só um fake news da pessoa, tipo fake news do cérebro da pessoa, e o cérebro vai executar isso.
Se você aceitar o fato de que o eu em você é Deus, então você não precisa prestar atenção no que a pessoa dizer, porque Deus é o eu em você, Deus em mim, Deus no meu amigo, Deus no inimigo. Se você aprende a aceitar a todos na sua consciência como Deus ser, você não precisa ter medo de ninguém. No entanto, se você aceita como um ser humano, então você terá preocupações e problemas. Não se preocupe com conhecer a verdade sobre uma pessoa. Conheça somente sobre o eu. Então não conheça quem realmente a pessoa é. Conheça a essência da pessoa. Quem ela é. É Deus. Todo erro é constituído pela crença de que existe poder em certas formas ou efeitos. Se você acredita que a vida é dependente do coração, você está dando poder à forma. Torna-se necessário saber especificamente que a vida não é dependente dos órgãos e suas funções, pois a vida é Deus. Se ele for prestar atenção em mim, vamos falar da minha vida, que eu não vou falar da vida dos outros, mas da minha vida. Se eu ver como que eu fui formado? Fui formado pelo espermatozoide e pelo óvulo. Esse espermatozoide já é uma vida. O óvulo já é uma vida. Então a vida ela veio antes do meu coração. O primeiro órgão que é formado é o coração. O primeiro órgão é formado é o coração. Mas antes do coração ele já tinha vida. A célula ela já tinha vida. Veja que interessante. Mas o mais interessante ainda que qual que é a maior célula do corpo humano? É o óvulo. Qual que é a menor célula do corpo humano? O espermatozoide. Então, o maior faz a fusão com o menor. Aí se cria um só. Assim é eu. À medida que eu, Antônio, esse carinha aqui, medroso e monta de coisa arada, ele se une com a essência dele, ele se torna um com Deus, ele se torna o maior com o menor. Então, eu, Antônio, quem sou eu? Eu sou nada, sou um pó. Mas quando eu conecto com a minha essência, eu se torno um com esse todo conglomerado de galáxias e universo. Então, eu se transformo um com tudo. Há crença universal nos poderes dos germes. Alguns germes têm o poder diabólico mortal, enquanto outros um poder bom de cura. Essa crença é errônea, porque coloca no poder da forma. Em um efeito chamado germes, não há poder na forma ou efeito. Esse é muito, muito comum. Começou isso com Adão e Eva. Então começaram a dar efeitos em cima das ervas, em cima dos bichos, em cima não sei do que. Então ele acabou sendo polarizado essa situação. E hoje, tipo, se a gente existe poder do germes, existe, claro que existe. Mas é uma crença que foi colocada. Então, como que eu vou trabalhar com isso? Igual nós falamos agora, foi lido agora há pouco. Eu não preciso rejeitar, eu não preciso aceitar. Simplesmente eu preciso aceitar que há um poder. E o mesmo eu que está em mim, a mesma vida que está em mim, está a mesma vida nos germes. Por isso chegou um ponto onde Paulo, já era Paulo, ele levou uma picada da serpente e não fez mal nenhum, porque ele já estava numa essência muito alta. Ele se levou onde ele já não sentiu mais poder da serpente. A cobra já não fazia mais mal para ele. Como nós seres humanos, a cobra ela é mortífera, ela é fatal. O erro não é o germe, nem o clima. O erro está na crença de que essas coisas têm poder. 100%. 100%. Até na nossa vida, se eu acreditar que eu vou ser rico, vou ser rico. Se eu acreditar que eu vou colher bem, eu vou colher bem. Se eu acreditar, vai dar certo. Se não acreditar, não vai dar certo. Não negue o clima, nem infecções ou contágios, nem horóscopo, nem previsão. Mas perceba que há apenas um poder e que não há poder
na forma ou efeito. Deus, ele é só lei kármica e lei dármica. Então, lei dármica, ele não existe causa e efeito. Existe somente efeito, que é o próprio Deus. O erro é a crença de que existe um poder fora de Deus, fora do eu, que é você. No momento em que você entrega o governo do eu, que é Deus, cada órgão do seu corpo deixa de ser seu instrumento, porque ele se torna instrumento de Deus. Que legal, que joia, 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 joia. Olha que interessante. O ser humano pode ser bom ou mal, fazer bem ou mal, estar doente ou saudável, vivo ou morto. Isso tudo se ele estiver operando no ponto de vista do ser homem, do ser humano. Quando faz a transição, ele percebe que eu sou Deus, vivo, mas não mais seu. Cristo vive em mim. O corpo torna-se um instrumento através do qual Deus vive. Então o corpo não vive mais na dualidade. Vive somente para Deus e é Deus que vive naquela pessoa. Se você caiu de vez em quando, no caso caiu do estudo, caiu da vibração, pecou, vacilou, não se critique, não se condene. Dê-se um pouco de tempo para assimilar a ideia. Este não é seu corpo, este é o corpo de Deus. É responsabilidade de Deus operá-lo, não o seu. É coisa fácil afirmar que Deus é tudo e que não há erro. Difícil é demonstrar. Torna-se mais simples se perguntar para as circunstâncias. Quando acontece algum erro, alguma doença, alguma falta de provisão, falta de dinheiro, limitação, se pergunta: para que ou quem estou dando poder? Todo mundo que experimentou qualquer discórdia está sendo afetado por uma crença universal, algum erro universal, qualquer doença, qualquer limitação, qualquer discórdia. Estou dando poder para aquilo. Enquanto estiver nesta carne, será necessário sempre levar sua consciência a lembrar a verdade de que eu é Deus, não o homem e não o efeito. Tu não terias nenhum poder sobre mim, a não ser dado pelo Pai ou do alto, disse Jesus a Pilatos. Ele estava negando o poder do Pilatos. Então, ao enfrentar a infecção, contágios, tentação, infelicidade, solidão, falta de dinheiro ou limitação, você deve saber que não há poder neles e o poder está no Deus que eu sou. Nenhuma afirmação da verdade é poder, a menos que seja proferida quando você estiver em espírito. Então, nenhuma verdade para Deus, ela não chega até Deus, porque Deus está aqui. Então, quando eu falo com a mente, ele não vai funcionar. Quando eu falo com a boca, repetições, ele se torna mantra, ele não chega para Deus. Eu tenho que falar em espírito. Então, se estiver no espírito, é filho de Deus. Se não está no espírito, você é apenas um ser humano tentando assumir poderes que nunca teve e nunca terá. É apenas o filho de Deus em que você que tem poder. Temos que elevar-se ao nível de filiação divina. Elevar-se, viu? Tem que subir de vibração, subir de nível. E só então podemos receber o poder para nos tornarmos filhos de Deus. Aqueles de nós que comungar com as estrelas, o mar ou as montanhas, não entender o amor que tudo melhora, enquanto revela seus mistérios a nós. Há um mistério na calma e nas ondas turbulentas do mar. Há um milagre nas estrelas, e quando estrelas e mar falam conosco, o êxtase da vida preenche alma, mente e corpo. Quando o amor se afasta, a futilidade toma seu lugar. Quando o amor é restituído, a vida começa novamente. Que lindo essa última mensagem. Quando o amor se afasta, a futilidade torna-se seu lugar. Quando o amor é restituído, a vida começa novamente.
Isso vale até para o casamento. Quando o amor se afasta, a futilidade toma lugar. Quando o respeito se afasta, a futilidade toma seu lugar. Quando o respeito volta, quando a harmonia volta, quando a união volta, a vida é restituída, tudo é restituído. Mas eu que tenho que fazer parte disso daqui, eu sou responsável por isso. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um pouco longo, mas vale muito, muito a pena. É um investimento para cada um. No próximo capítulo nós vamos falar sobre elevando-se acima deste mundo. Espero que você gostou, espero que você assista de novo. É necessário, o próprio autor, ele tem vezes que ele repete muitas coisas, mas é necessário para que eu assimile, para que o meu cérebro, a minha mente, ela assimile e aquilo torne-se verdadeira para mim. Não só uma coisa mental, mas tem que ser uma coisa que faça parte da minha consciência. Por isso que às vezes é repetitivo, mas é necessário para que isso torne-se a verdade. Para a gente aprender a caminhar, nós caímos em torno de 999 vezes, para não falar 1000, mas aprendemos. Imagine qual foi a dificuldade dos nossos pais ensinarem a falar. Qual foi a dificuldade de você ensinar seu filho a falar? Então, e nós tivemos paciência de falar letra por letra, palavra por palavra. Assim somos nós não podemos se desesperar. Vamos com calma, mas não podemos deixar a calma mundana, a calma interior. Se acalme, está tudo bem, fique tranquilo. Estamos no mesmo caminho, estamos na mesma busca de luz. Tá bom? Espero ter ajudado você. Se você gostou, curta. Vai ser muito legal. Nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. Eu falei que esse na verdade é um curso para você. Não estou aqui para deixar você como curador, mas estou mostrando assim, e eu também não sou curador, que nem Deus é curador. Então, quando é igual, já falei várias vezes, a escuridão existe? Escuridão existe, mas quando vem a luz, simplesmente a escuridão desaparece. Existe doença? Existe, mas quando vem Deus, simplesmente a doença desaparece. Então, estou aqui para ajudar você a elevar seu nível de compreensão, ajudar você a talvez compreender com outro ângulo, outro ponto de vista, que fica mais fácil você assimilar. Às vezes é necessário passar por algumas turbulências para que a gente comece a buscar outras fontes, porque se a gente estiver no mesmerismo ou estiver na zona de conforto, a gente não consegue buscar outras fontes, buscar ler, estudar, assistir vídeo. E quando a gente passa por turbulências, as turbulências fazem com que a gente enxergue e busque algo para que explique como tudo isso funciona. Um forte abraço, um beijo bem forte no seu coração e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.